depois esqueço. Hein, meu povo? Eu sei que talvez eu esteja até um pouco repetitiva, mas eu fico com receio de vocês não estarem compreendendo, ok? Eu não consigo vê-los. Então, eu não tenho esse retorno se vocês estão compreendendo ou não. Vamos lá. Vocês entenderam que o despacho, ele não tem conteúdo decisório e, por isso, a regra é que não cabe recurso. A decisão interlocutória, o juiz decide algo sim, mas ele decide no meio do processo, tá? Ou no início, cognição sumária, por isso cabe o agravo de instrumento. E não põe fim ao processo. A sentença, o juiz decide, tá? Ele põe fim ao processo necessariamente e cabe apelação. Até aí tá beleza? Meriel aqui brincando. Então, amores, olha só. Pró, por que você contou tudo isso sobre o juiz, minha Pró? Poxa, a gente não está nem estudando o recurso. Amores, calma. É para vocês entenderem o seguinte. Quando vocês forem lá para o artigo 135 e 136 do CPC, vocês vão ver dizendo o seguinte, isso eu vou perguntar na prova. Por quê? Porque cai na prova, tá? Vou botar aqui vários asteriscos, ó. Arrepia aí, arrepia. Eita, a prova já ia botando um monte de 8. Pera, bebê, pera. Arrepia. Ó, vou botar mais asterisco. Por quê? Mais, porque isso vai estar na prova. Qual pergunta, minha pró? A pergunta que diz assim, qual, entenda agora, você vai entender o porquê que eu te expliquei isso. Qual o recurso cabível da decisão, qual o recurso cabível da decisão do juiz sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ok? Qual o recurso cabível da decisão do juiz sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Então, raciocina comigo. Ó, eu nem te respondi, mas você pensa, bom, se está perguntando qual o recurso cabível da decisão, isso quer dizer que tem uma decisão. Ou seja, o juiz vai decidir. O juiz vai decidir se desconsidera ou não, beleza? Por quê? Porque se ele desconsiderar, ele vai poder, perfeito, Jailson, perfeito, é o agravo, ele vai poder adentrar ao patrimônio da pessoa natural, da pessoa física. Então, ou seria uma decisão interlocutória ou uma sentença. Só que lembra, e aí o Jailson foi perfeito, quando o magistrado está decidindo se vai desconsiderar ou não a personalidade jurídica, ele não está pondo fim ao processo. Ele não está decidindo o mérito do processo. Olha para mim, para você entender. Olha para mim, presta atenção. Qual o mérito do processo? O mérito do processo é o seguinte, Ingrid Gil, empregada, Luiz, empregador. Luiz não pagou todas as verbas trabalhistas para Ingrid Gil. Ela quer agora, está propondo uma reclamação trabalhista em face dele. Pague o que é meu. Isso é mérito. Isso é mérito. Se eu tenho ou se eu não tenho direito. Desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Luiz Retado da Silva Limitada é decisão interlocutória. É decisão de meio do processo. Quer ver outra coisa para você entender? A Tassiana, albarrou, bateu no carro da ProIngrid. Não pagou porque não concordou com os gastos que a Ingrid teve. A Ingrid vai e ajuiza uma queixa no juizado, o sistema de juizado, porque o valor é pequeno, até 40 salários mínimos, tá? Então, deu 20 mil reais contra a Tassiana. Qual é o mérito disso? É se a Tassiana, primeiro, ela foi responsável pelo acidente, se a culpa foi só da Tassiana, ou se ela foi responsável, na verdade, houve uma culpa concorrente da vítima. Terceiro, quanto a Tassiana vai ter que pagar, se foi responsabilidade exclusiva ou se foi concorrente. Isso é mérito. No meio vai ver que quem bateu foi o carro que estava em nome lá da empresa Tananã X,
maravilhosa Tassiana Limitada, beleza? E aí, como a empresa não tem patrimônio suficiente, só tem um carrinho, o carrinho é usado nem pela tabela FIP, qual é a decisão do meio? Que eu vou desconsiderar ou não a personalidade jurídica da empresa da Tassiana. Por isso que, na pergunta, raciocine, 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 o juiz vai decidir se desconsidera ou não. Dessa decisão, aqui vem a pergunta: qual o recurso cabível? Beleza? Simples. A gente está falando da espécie de decisão interlocutória, bebê. E na decisão interlocutória, qual o recurso cabível, tá? Em sede de primeiro grau, né, que é perante o juiz, será cabível o agravo de instrumento. Olha que você já aprendeu comigo. Em segundo grau, quando a gente já está no tribunal, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, a gente vai chamar de, é mesmo agravo, tá? Mas a gente vai chamar de agravo interno. Beleza? Deixa eu só ver aqui o comentário pró. E quando o Luiz pergunta, emite liminar, faz todo sentido. Perfeito, pai, perfeito, perfeito. A medida liminar, Luiz, então, o que é uma medida liminar? É uma antecipação do mérito. Por quê? Porque você não pode esperar até o final do processo. Então, isso, rapidinho. Deu uma embolada aqui, meu povo. Pronto, me acompanhe. Isso costuma acontecer muito quando são casos de urgência, tipo, juiz, defere aí, porque senão eu vou perder a licitação, ok? Eu não vou poder participar da licitação. Juiz, defere aí, senão eu não vou poder participar do concurso público. Juiz, defere aí, senão eu não volto naquele momento para fazer a prova na faculdade. Então, liminares vão pressupor casos de urgência, né? De periculo in mora, o perigo da demora, o perigo da irreversibilidade daquela tutela. Perceba que essas decisões não são decisões que põem fim ao processo. Não são sentenças, não cabe apelação, beleza? Por quê? Porque essas decisões não são sentenças, elas são decisões interlocutórias, porque estão no meio do processo. É para decidir algo premente, algo urgente. Não se quer pôr fim ao processo, se quer decidir aquilo naquele momento. Então, quando você me pergunta sobre medida liminar, telas da urgência, vocês vão estudar lá para frente, né? Artigo 300 do CPC 2015. Tutela da evidência. Não precisa estudar esse assunto não, viu, meu povo? Só estou dando exemplos. Relaxa, relaxa. Você só precisa saber que existe. Artigo 300 e você vai do 300, né? Você vai ali para o 301 do CPC 2015 e por aí vai. O que a gente está falando é que desses, a gente está diante de uma decisão interlocutória, tá? Seja na medida liminar, seja na tutela da urgência, seja na tutela da evidência. E se é decisão interlocutória, qual o recurso cabível da medida liminar? Vocês já sabem que tem uma forma de se insurgir, advogado brocador, que é o agravo de instrumento. Mais do que isso, gostoso da Bahia, é você saber que tem um prazo de 15 dias úteis para poder fazer isso. Não são seguidos, hein? São úteis, o que na prática dá quase 30 dias, quase um mês, a depender da contagem. Então, só para vocês saberem, vamos repetir, qual o recurso cabível da decisão na qual o juiz desconsiderou ou entendeu que não estão presentes os requisitos para desconsiderar a personalidade jurídica, o agravo de instrumento em primeiro grau e o agravo interno em segundo grau. Beleza, bebê? Massa? Ok. Agora, eu vou te contar uma coisa que nunca mais eu errei na vida. Anote, 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 10 mil vezes anote. Vai estar na nossa prova, 10 mil asteriscos, ok? Tchan, tchan, tchan.
desconsideração da personalidade jurídica inversa. Amores, acreditem, quando esse tema caiu, ele caiu para mim na prova da OAB no ano 2010. Eu estava concluindo ainda a faculdade, mas caiu na OAB 2010 a última prova aplicada pela Banca SESC, tá? Hoje é Fundação Getúlio Vargas, mas naquela época era SESC UNB. E caiu bem assim, né? Eu lembro bem uma pergunta fechada. E perguntava, questionava na prova fechada, a primeira prova. Nessa época eram 100 questões, tá? Hoje, vou botar assim, ó, atualmente não são mais 100 questões, são 80 questões, já vá se preparando, todas fechadas, beleza? A, B, C, D e E. Você escolhe só uma alternativa e você tem que acertar 50% da prova, ok? Se naquela época eram 100 questões, eu tinha que acertar 50. Hoje, você tem que acertar metade das 80, 40. O que muita gente diz, a prova é fácilzinho da Bahia, bebê, não é assim não. Se fosse tão fácil, a gente não teria tanta gente aí, 700 e poucos mil agora atualizaram, né? Então, estamos chegando a quase 800 mil, tá? Estamos com quase 800 mil examinandos, são assim denominados da ordem no Brasil, que não conseguiram ser aprovados nos últimos 5 anos. Isso, claro, para o Brasil inteiro. Beleza? Ok. Então, eu lembro bem porque caiu essa questão. E eu falava assim, porra, não xingue não, deixa que eu xingue. Eu disse assim, rapaz, o meu professor ensinou desconsideração da personalidade jurídica. Isso eu na prova, né? Ó, eu tenho uma personalidade jurídica, aí não tem patrimônio bem suficiente, eu vou retirar a capa e vou adentrar o patrimônio do sócio, pessoa física. Porra, mas o que é isso inverso? O que é isso ao contrário? E eu lembro bem que essa foi uma das questões que eu errei. E quando a gente erra, a gente fica puto da vida, mas você quer saber por que você errou. Você quer entender. E eu nunca tinha ouvido falar. O meu professor não comentou comigo. E zorra é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Abra bem o olho, arregale com a história que eu vou te contar. E nunca mais você vai esquecer, tá? E de lá para cá, isso já caiu por 3 vezes na prova da OAB, 2010 até 2020. Esse ano a gente está com os exames atrasados, tá? Da OAB. Olha só. O que foi que aconteceu? Amores, qual é a prática, tá? A prática é, eu, Ingrid, eu constituo uma empresa, o meu patrimônio fica todo no meu nome, Ingrid, pessoa física natural. Então, Ingrid Gil Salles, o patrimônio grande, grandão. Casas, apartamentos, sítios, tudo grandão. E eu coloco um patrimônio pequenininho na minha empresa, beleza? Porque quando eu for contratar empregado, eu contrato com a empresa. Quando eu for comprar produtos e bens e fornecer serviços, eu faço tudo com a empresa. Porque quando forem processar, vão ter que processar quem? A empresa. E só vão poder chegar em mim depois que retirarem a capa da empresa. Beleza? Isso você aprendeu comigo. O que foi que aconteceu? Tudo começa com o seguinte, né? Aquele jeitinho brasileiro. Um rapaz que eu vou chamar de João, intervindo que as coisas no casamento dele não estavam indo muito bem. E querendo já pensar em um divórcio, mas ele diz assim, ai que merda. Por que merda, Pro? Porque o João casou no regime da comunhão parcial de bens, bebês. Isso quer dizer que tudo que ele adquiriu na constância do casamento, ainda que a esposa não tenha contribuído com nada, com nenhum centavo, ela vai ter direito à meação, ela vai ter direito à metade. E aí o João fica puto e diz, rapaz, eu casei com a mulher, eu era pobre, pobre, pobre de maré desci. Trabalhei, suei, e hoje estou com um patrimônio de 1 milhão no meu nome, pessoa física. E se eu me divorcio, essa mulher vai ter direito à metade do meu patrimônio, 500 mil. Ela não contribui, isso na cabeça do João, tá, meu povo? Ela não contribuiu com nada, ficou em casa, que absurdo, eu que trabalhava, eu que chegava tarde. Beleza. O que o João faz? Preste atenção. Ele começa a retirar o patrimônio
da pessoa física, João, e fazer o contrário, ó, e passar o patrimônio para a empresa. Ele vai engordando a empresa, ele vai engordando a empresa, engordando a empresa, joga tudo para a empresa. Beleza? Por que ele joga tudo para a empresa? Para que quando ele venha a se divorciar, e presta atenção que ele vai dizer, ele vai alegar que essa empresa, ele já tinha, ok? Olha, doutor, eu constituí essa empresa em 1990, eu só casei com ela em 2018, 2017, 2015. Então, ele joga tudo para a empresa para que a empresa não entre na partilha de bens. Daí, quando a Maria fosse divorciar do João, o João tem o quê? Um imóvelzinho de 100 mil, ou não tem praticamente nada. E daí, o advogado da Maria, muito esperto, por isso que a gente fala, né? Quem movimenta o poder judiciário é, de fato, o advogado. É aquele que propõe as grandes teses, o promotor de justiça. Porque o que foi que o advogado disse? Olha, eu estou propondo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Eu quero que o patrimônio que está na pessoa jurídica, que foi injetado pelo João propositadamente, com o intuito de fraudar a partilha de bens do divórcio do João com a Maria, que faça voltar para o patrimônio do João e, com isso, realizar essa partilha de bens, metade para o João e metade para a Maria. Amores, o que é isso? Desconsideração da personalidade jurídica inversa. Então, não cometam o erro que essa professora cometeu. Vá pelo nome. Se a regra é eu deixo tudo na minha pessoa física e me blindo com a empresa, na desconsideração da personalidade jurídica inversa, o que foi que aconteceu? Eu tirei da pessoa física, vou colocar aqui, ó, na inversa. Jailson, já eu te respondo, tá? Na inversa, eu retiro da pessoa física ou natural, beleza? Eu retiro da pessoa física natural e, digamos assim, e transporto para a pessoa jurídica, beleza? Daí, tá certo? Daí, com a desconsideração inversa, daí com a aqui troquei o azinho, daí com a desconsideração inversa, se faz retornar, tá certo? O patrimônio injetado na pessoa jurídica, eu vou retornar para a pessoa natural. Já tinha ouvido falar? Beleza, já entendeu, não foi, Jailson? Já tinha ouvido falar disso, meu povo? É sensacional, né? Sensacional. Se vocês soubessem o tanto de gente que faz isso no Brasil, sabendo que vai se divorciar, não tá para brincadeira, tá? Então, vai lá no 133, parágrafo 2º do CPC, ou seja, agora, com o novo CPC 2015, a gente tem a previsão expressa do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Amores, na prática, às vezes, o que eu sempre digo é assim, é aquela questão, né? Quem conhece mais? Qual é o problema? Se você consegue provar, eu vou me divorciar, e o meu marido começou a injetar tudo na empresa. Beleza, você vai lá propor o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Inclusive, você pode fazer isso dentro da própria ação de divórcio. Qual é o seu mérito? Qual é a sua finalidade? O divórcio com a partilha de bens. Qual é o meio? Eu quero trazer os bens que o meu esposo injetou lá na pessoa jurídica aqui de volta para a nossa meação, para o nosso patrimônio em comum. O problema é o seguinte, na prática, o que eu já enfrentei como advogada é que muita gente faz isso,
mas faz isso de forma muito inteligente. Por exemplo, o que já aconteceu em Salvador, grandes empresários de distribuidores de bebidas, águas, sabe o que é que eles fazem? Eles contratam pessoas, essas pessoas que já são acostumadas mesmo a realizar esse tipo de conduta, então vão lá, contratam pessoas para realizarem um assalto. Então, assaltam ou então arrombam lá à noite e furtam a mercadoria. Só que isso eles estão conluiados. E aquela mercadoria assaltada que vale 200, 300 mil, o cara vai lá dar 30, 40 mil e fica com o restante. E registra um BO, um boletim de ocorrência na delegacia da Polícia Civil. Como ele registra o BO, ele tem um argumento jurídico plausível para dizer que ele foi obrigado a se desfazer do patrimônio para injetar dinheiro para a manutenção da empresa, para a sobrevivência da empresa. Então, que, na verdade, ele não está fraudando nada nem ninguém. É que ele está fazendo isso porque ele está mantendo a empresa. Você imagina isso em um tempo como a pandemia. Argumentos não vão faltar. Então, o que eu estou te explicando é, na teoria, é tudo muito lindo, mas na prática, o que eu já enfrentei é, meu povo, pois é, né, John? Aqui também não acontece isso. Mais ou menos isso, John. Mas, John, raciocina, meu brother. Como é que eu provo isso, cara? Como é que eu provo que naquela câmera, imagine que situação, o cara... Porque isso é uma simulação, né? Não é nem só uma fraude contra credor, é uma simulação mesmo, é um vício do negócio jurídico, cara. Um vício social, não é nem vício de consentimento. E não com carros, né? Pois é, a galera em Salvador, assim, eu até brinco, né? Aquele jeitinho baiano esperto. Então, assim, é tudo muito lindo dentro do processo civil quando você raciocina. Mas, John, Luiz, Tassi, Rivaldo, quando você vai para a prática, como é complicado de você conseguir provar. E aí o juiz olha para sua cara e diz, pô, doutora, e aí? Como é que eu vou acatar isso se o cara está aqui me tem um boletim de ocorrência? O cara está aqui, me mostra como é que está a empresa, que ele sempre dependeu da empresa. Você sabe, o cara riu da cara da mulher, kkkkkk, e você não tem como provar, beleza? Mas isso aí fica para outros questionamentos, ok? Amores, eu quero deixar aqui registrado, por favor, anotem um enunciado, tá? Da jornada número 7, que fala sobre a desconsideração da personalidade jurídica da PJ e o sócio. Esse enunciado de número 7 é Fórum Permanente de Processualistas Civis. Olha aqui a sigla, ó. Fórum, esse enunciado, esses enunciados são promovidos por fóruns, tá? Você vai ouvir falar disso. Fórum Permanente de Processualistas Civis, beleza? Nesses fóruns, grandes juízes renomados da área, eles se reúnem, professores, mestres, doutores, para estudarem a temática e editarem enunciados. A ideia é que esses enunciados eles vão orientar, tá bom? O enunciado, eu sou obrigada a cumprir? Ou seja, a pergunta é, o enunciado ele é vinculante? Ele me coage? Não, tá? Enunciado não é vinculante. Enunciado é uma orientação a ser seguida, o modo como se deve proceder. Bom, nesse enunciado, tá? Na jornada número 7 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, eles deixaram claro que, para aplicar a desconsideração da personalidade jurídica, eles passaram a exigir um novo requisito, né? Eles dizem o seguinte, tem que haver a prova de ato irregular. Ou seja, não basta dizer houve uma confusão patrimonial, houve um desvio de finalidade. Não, eu tenho que provar qual foi o ato irregular praticado naquela empresa e mais do que isso.
eu vou ter que limitar a desconsideração ao sócio, administrador, ao sócio, administrador ou procurador que cometeu o ato. Então, perceba, qual a ideia do enunciado? Eles começam a dizer o seguinte, olha, não é justo que, se o sócio Luiz é quem está praticando coisas fraudulentas, como, por exemplo, o sócio Luiz é quem está querendo se divorciar e está fazendo isso, está injetando patrimônio na empresa. Não é justo que a sócia Tassiane, que está agindo de boa fé, que o sócio Rivaldo, que o sócio John, que estão de boa fé, arquem com as consequências disso, ok? Então, perceba que pela primeira vez a gente começa a ter uma ideia de que eu só devo desconsiderar de forma parcial. E, na verdade, desconsiderar levando em consideração aquele que de fato praticou o ato. Ou pronto, estão todos combinados. Beleza, então responde em todos. Ou pronto, na verdade, os sócios não sabiam de nada. Quem fez tudo isso foi o administrador. Então, só o administrador responde. Ok? E aí, meu povo, você diz assim, poxa, Pro, mas aí é massa, porque você estaria atendendo um critério de justiça. Só vai responder de fato quem é culpado. Ok. Qual é o problema? Não foi o enunciado? Não, não. Ao meu povo, só vinculante, tá? Peraí, que na hora é vinculante se escreve assim, beleza? Não é vincum, é vincul. Até ficou estranho aí, né, meu povo? Mas vocês entenderam, pelo amor de Deus, vinculante, ok? Lá quando eu escrevi se o enunciado era vinculante ou não. Não é. Volte para mim, volte. Concentre aí que é o nosso último bloco, beleza? Pro, tem algum problema no enunciado número 7? Querer limitar a responsabilidade ao sócio ou aos sócios que praticaram as irregularidades? Não, tá? Não tem problema. Ô, Pro, então qual é o problema? Amores, o nosso problema está com a lei da liberdade econômica. Aí, manhã, o nosso chefe do poder executivo, né, que eu diria até que é extremamente, como é que eu poderia dizer assim? Tem gente que é super fã, a favor, e tem gente que é super crítica, que não suporta nem ouvir falar, né? É um dos, digamos assim, chefes do Poder Executivo Federal mais conturbado nesse sentido. Por quê? Porque ou a galera ama, tá mais ou menos assim, ou a galera odeia. O que eu sei te falar é que, para o direito processual civil, ele repercutiu e muito ao editar a Lei da Liberdade Econômica. Eu vou fazer um resumão por conta do nosso tempo, 9 minutinhos, tá? Essa Lei da Liberdade Econômica vem dizendo o tempo todo, olha, eu passo a ter uma presunção de boa-fé do particular, tá certo? Inclusive perante a administração pública, ok? Perante a administração pública. Aí você diz, porra, Pro, mas isso aí não é ruim, Pro. Peraí, bora botar os pingos nos is? Vamos. Meu povo, não é ruim. Você está dizendo que o particular, ele deve ser defendido, já que o tempo todo a gente ouve falar da supremacia do interesse público. Venha comigo que eu vou lhe mostrar. Vem cá. A gente está falando, deixa eu ver, não é esse, espera, opa, deixa eu só voltar aqui, é esse aqui, esse slide aqui. A gente está falando da Lei 13.000, deixa eu só subir, 874 de 2019. É essa lei, ó, Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019, está todo mundo conseguindo ver, não é isso? Ela se trata de uma conversão da medida provisória 881 de 2019. Então, com essa ideia de instituir a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, é lindo. Então, você fala que, olha, eu vou garantir direitos ao particular, a liberdade da atividade econômica perante a administração pública. Então, ele vai trazer princípios como a boa-fé do particular perante o poder público,
a liberdade como a garantia da atividade econômica, tá? Inclusive, olha que lindo, meu povo, ó. Meu Deus do céu, ninguém nunca viu isso. Reconhecer a vulnerabilidade do particular perante o Estado. Massa! E aí fala que eu vou poder desenvolver atividade econômica em qualquer horário, dia da semana, inclusive feriados, sem que me sejam cobrados encargos ou cobranças adicionais. Fala da legislação trabalhista, que eu tenho direito a receber tratamento isonômico, que não podem, digamos, porque a Anvisa não aprovou aquele produto, então eu não vou pagar pela demora da Anvisa, daquele ente estatal em aprovar ou não. Se ela não aprovou ou desaprovou, enquanto está em análise, eu posso comercializar. Liberdade, liberdade. Massa, massa, venha, gostosinho da Bahia, venha, painho, venha, 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 pare. Artigo 7º da Lei da Liberdade Econômica, a 13.874, vai alterar o Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002. Presta atenção. Altera o artigo 50, que é o que tratava sobre a confusão patrimonial e o desvio de finalidade, como desconsiderar a personalidade jurídica, e acresce o 49A. Toda vez que você vê uma letra ABCD, é porque foi acrescido depois da promulgação daquela lei. Beleza? Então, vem comigo aqui rapidinho. Deixa eu jogar isso para cá. Pronto, que a gente consegue ver. E diz o seguinte, olha, 49A, me acompanha. A pessoa jurídica não se confunde com os sócios, associados, instituidores ou administradores. Ou seja, mais uma vez ele está reafirmando que uma coisa é a pessoa jurídica, outra coisa são as pessoas naturais. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das PJs, ter autonomia, ter independência, é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda, inovação. Bababá. Só coisa bonita. Venha para os 50, que é o que importa. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, você tem que demonstrar isso. Ou confusão patrimonial, ou um ou outro. Pode o juiz, de ofício, a requerimento da parte ou do Ministério Público. Você viu aqui dizendo que o juiz pode agir sozinho? Você viu aqui dizendo que o juiz pode agir de ofício? Não. Tem que a parte requerer o MP. Quando couber intervir no processo o MP, o juiz pode desconsiderar para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares das pessoas naturais, administradores ou sócios, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. O que foi que a galera não percebeu? O caput traz o conceito, tá? O que isso quer dizer, bebê? Resumo da história. Olha aqui, ó. Eu só consigo desconsiderar a personalidade jurídica se eu demonstrar quem se beneficiou direta ou indiretamente. Vou repetir. Qual o problema? Eu só consigo desconsiderar a PJ a partir de 20, vocês viram lá de setembro, tá? Vou colocar aqui a partir do final de 2019, a lei entrou em vigor quando da publicação, porque foi uma conversão da MP 881, então não tive que observar vacácio legis, beleza? A partir do final ali de 20 de setembro de 2019, se eu, parte interessada, vírgula, parte interessada, demonstrar quem se beneficiou. Ainda que quem se beneficiou, ainda que esse benefício tenha sido direto ou indireto. Entrou diretamente na conta da pessoa, ou entrou no filho da conta da pessoa, no pai da conta da pessoa, na laranja, babá. Olhe para mim. Como é que eu provo
que você se beneficiou, direto ou indiretamente. Quando no Brasil a gente tem tantos meios para omitir isso aqui, e omitir de forma legal e deliberada, sem que se comprove uma simulação ou uma fraude contra credores. Vá, prove para desconsiderar a personalidade jurídica. Meu povo, para provar, você teria que fazer o seguinte: a empresa Gil Salles, ela tinha um patrimônio de 100 mil. E a Ingrid, atuando com confusão patrimonial ou desvio de finalidade, a Ingrid, pessoa natural, ela tinha um patrimônio, não a pessoa jurídica, né? Tanto, 100 mil. Mas ela tinha um patrimônio, sei lá, de 800 mil. E aí, agora, quando ela praticou a confusão patrimonial ou desvio de finalidade, que você tem que comprovar o ato ilícito, a confusão patrimonial, o desvio de finalidade, que o que a empresa possui, na verdade, é menor do que a própria dívida, você ainda vai ter que provar que o meu patrimônio evoluiu e que hoje eu tenho mais do que o que eu tinha antes da prática daquele ato. Como é que você prova? Me diga, que eu estou querendo, adorando saber como é que eu provo. Dificilmente você vai conseguir provar. Dificilmente se prova. Razão pela qual ninguém percebeu, ninguém comenta. Está todo mundo achando lindo, gostoso da Bahia, que se tornou quase missão impossível. Bora. Quase missão impossível desconsiderar a personalidade jurídica. Não vai dar tempo. Leiam ali no artigo 50 os parágrafos que eles dizem ali os requisitos e o que ele considera como confusão patrimonial e o que ele considera como desvio de finalidade. Quando a lei foi aprovada, todo mundo, lei da liberdade econômica, né? E parece que ninguém para ler o conteúdo. Amores, os empregados, os consumidores, a galera toda não está conseguindo desconsiderar a personalidade jurídica, a não ser que você tenha um advogado fodástico que, além disso, seja detetive. Queria ter mais tempo, leiam os parágrafos. Semana que vem a gente pode comentar novamente sobre esse assunto. Beleza, de Creuza? Excelente final de semana, meu povo. Até a próxima, se Deus quiser.